Sejam muito bem-vindas ao canal Livros Primos. E hoje a gente vai falar desse livro aqui, da Aline Bay, que está sendo um sucesso aqui no Brasil, Uma Delicada Coleção de Ausências. Má, vamos falar desse livro? Vamos, tô animado aqui para a conversa. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá, então. A Aline lançou esse livro em 2025, né? A Aline é uma paulista, nascida em 1987, e ela, assim como eu, também é filha da PUC. E ela estudou letras lá na PUC, né, de São Paulo, ou aí, né, onde vocês estão. É, fez também pós em escritas performáticas. E ela também é formada em artes cênicas pelo Centro Célia Heleno, que é uma coisa bem interessante, eu acho que bastante importante, né, na escrita dela também, o Uhum. fato de ser formada, né, como atriz e tal, no mundo cênico, né? E ela é uma autora que, apesar de bastante jovem, já bastante premiada também. Ela ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura em 2017, com o romance O Peso do Pássaro Morto, que é um livro muito interessante que eu li também. Ela foi finalista do Jabuti em 22 com outro romance, A Pequena Coreografia do Adeus, e ela é publicada pela Companhia das Letras agora, né? Era antes, acho, pela Nós, e agora pela Companhia das Letras. E esse é o mais novo romance dela, que está fazendo bastante barulho, bastante interessante. E a gente vai ter oportunidade de esmiuçar um pouquinho aqui. Então aí, vamos falar um pouquinho dessa história. Conta lá. Então é o seguinte, o livro ele fala de quatro gerações de mulheres e aí uma carrega um pouco da outra, né? Então são histórias que se repetem. O que acontece? Ele começa de um jeito muito interessante. Eu sou meio apaixonada assim pelo universo do circo e ele começa no circo, né? Então ele começa com a Margarida, que é a personagem central ali no circo, né? Como ajudante do mágico. E aí ele conta um pouquinho ali da história dela, né? Ele dá uma pincelada na história da Margarida e aí ela voltando para casa. E essa volta para casa dela, no capítulo seguinte, já tem um salto ali no tempo, e a Margarida já como avó de uma menininha de uns 10, 11 anos, chamada Laura. E aí a gente começa a conhecer um pouquinho dessa rotina e começa a entender o que acontece ali. Então, o que acontece é, a Laura tem uma mãe ausente, uma mãe que a abandonou, né? E a gente não sabe por quê, ela fugiu. E a Margarida, ela é cartomante, ela tem uma vida muito difícil, sim, financeiramente, elas têm uma vida complicada. E a gente entende ali que são só as duas. Em um determinado momento chega a bisavó dessa menina, que é a mãe de Margarida, que é uma senhora muito religiosa, e a gente entende ali que elas tiveram um rompimento, elas brigaram em algum momento, a mãe e a filha, e essa avó foi morar na igreja, e a casa ficou para Margarida, e Margarida cuidando da neta sozinha. Enfim, aí a gente começa a entrar um pouquinho na vida da Laura, a gente começa a entender uma história de um adolescente que está descobrindo a vida, que vem descobrindo muitas coisas, aí fala um pouco de amizade, fala desse desabrochar da menina, né? E essas conversas com a avó, né, com a Margarida, elas são muito apegadas, confidentes e tal. E aí tem um outro elemento ali, que é o Camilo, que é um grande amigo da família e que ele se mostra ali como um porto seguro mesmo das meninas, né? Então, assim, dando todo o apoio emocional e financeiro, então ele leva muito dinheiro para casa. Então tem ali o Camilo que permeia ali todo o livro, ajudando a Margarida, a Laura e agora a Bisa que está morando nessa casa. Bom, o tema da ausência ali é muito forte, né? Então a gente vê a ausência da mãe, né? Como isso pesa no desenvolvimento da Laura, a gente sente esse abandono, né? E a gente também tem ali uns trechos de violência doméstica, né? Porque a Margarida lembra de quando a mãe dela, Filipa, era violentada pelo pai. Então, eu acho que foi até nesse momento que a Margarida foge de casa com o circo, né? E por isso esse começo no circo, aí depois ela volta para casa da Uhum. mãe, e a mãe sai de casa, né? Então tem toda essa dinâmica aí. E aí é isso. Então, essa narrativa ela é permeada por ausência, abandono, violência, mas a narrativa é muito delicada, é quase poética essa narrativa da Aline, né? Eu acho que a Uhum. Aline consegue levar isso de uma forma suave. E aí, quando eu fui chegando perto do final do livro, eu fui, sabe aquela coisa de ansiedade de ver que o livro está acabando e você fala assim, ué, mas o que que vai Como é acontecer que se aqui? desenrola isso, né? Porque estava chegando perto do final e eu estava achando tudo muito sutil.
e aí vem uma porrada, né? Vem ali um É, soco no estômago, que eu não posso falar mais sobre o livro, sobre o final de jeito nenhum, mas é isso, é uma narrativa muito delicada, uma coisa muito sutil, muito bonita, e que de repente termina com uma porrada mesmo. O que é. você achou, Mar? Eu achei muito legal. Eu acho que você tocou em pontos super importantes do que eu senti também da minha leitura. A primeira coisa que me chamou a atenção foi esse negócio de, apesar de haver alguns personagens no livro que são figuras masculinas, o livro é formado por mulheres, né? É uma Sim. sucessão assim de mulheres da mesma família que enfrentam essas dificuldades aí que você falou de uma sociedade meio machista, patriarcal, recorrentes abusos físicos, emocionais, financeiros, tudo isso que a gente enxerga ali, né? E cada mulher está representada ali, tem o seu peso, que é representada por meio dos seus sonhos, por meio de algumas desilusões, de sofrimentos, mas também de resiliência ou de estratégia para lidar com o que a vida reservou para elas, né? Independente da idade que elas estão, da fase da vida, porque elas são gerações diferentes, né? Ali que a Aline descreveu, e a história então explora essas vidas e as relações também diferentes entre filha, avó, neta, bisneta, tudo isso é uma teia assim de personagens, e eu acho que você tocou bem usando o título, né, que tem lá, delicadeza que está presente no título, com a dureza dessas histórias que se repetem em múltiplas gerações, que infelizmente é uma coisa bastante comum no cenário de violência, né, sei lá, de deixar as pessoas para trás, né, na vida. Mas eu gostei, achei essa delicadeza da escrita algo bastante interessante. Acho que é o estilo dela também, né? Está presente É, nos outros livros, não sei se sentiu isso também dos sim. outros. É recorrente essa voz dela delicada em temas tão difíceis, tão duros, convidam o leitor a se aproximar daquelas temáticas de uma maneira delicada. E de repente vem uma porrada, de repente vem outra. Até o É, fim do livro segue assim, né? é isso mesmo. Vamos falar um pouquinho do estilo dela. É um estilo muito diferente. Nos outros livros também, dá até para ver aqui, assim, o É, layout é diferenciado, né? Ele já tem aqui esses a espaços margem, né? laterais, as margens, né? São bem marcadas aqui. Ela termina todos os capítulos ali com uma vírgula, né? E ela dá muitos espaços, né? Muitas quebras de texto Ah, aqui. E aí eu acho que tem muito a ver com a formação dela e tem muito a ver com essa coisa cênica, né, uhum, do teatro, sim. né? O que que você acha Eu né, gosto, eu dessa acho que essa performance? diagramação, essa editoração, né, que é feita aí nos livros dela, não sei se isso é uma coisa que parte dela, se parte da editora, mas eu gosto disso, traz uma sensação agradável, assim, confortável na leitura, com textos que não ocupam a página inteira, uma coisa, eu É, não sei, eu me lembro da minha formação, assim, no universo da arquitetura, que esses espaços vazios, principalmente no mundo oriental, eles ajudam a nortear a gente e eles dão mais peso naquilo que está ali é, presente pela ausência, né, que tem, pela é, falta, né, das coisas. E aquilo é, eu gostei, achei aquilo interessante. É, ela também faz uma outra coisa interessante, que ela retrata os diálogos em itálico. Então tudo foi pensado para dar uma certa é, lógica, assim, interna na leitura, que o olhar vai se acostumando assim rapidamente depois de algumas páginas e aí você vai entendendo, então, então isso aqui é um diálogo, isso aqui é tal coisa. Tem uma é, coisa que eu fico um pouco assim, eu não sei qual é a razão disso existir ou não, ela não é a única autora que faz isso, mas essa coisa de começar uma frase em minúscula é um negócio que eu não entendo muito bem, não sei qual é o efeito. Para mim, o que causa é um efeito um pouco esquisito. Se acostuma e tal, mas me, é, me parece um recurso assim, neste livro, não sei em outras coisas, que me parece um pouco sem sentido, talvez querendo subverter alguma hierarquia, sei lá, alguma coisa de leitura, mas eu não sei, hum, para mim, não. Eu achei aquilo ali um pouco estranho, muito diferente dessa editoração, muito diferente desses espaços sim, que sim causam um impacto para mim caso, muito interessante, que as ausências se tornam muito presentes, sobretudo é, junto com a temática ali do livro. Aquilo eu gosto. E é. tem alguns Você sabe trechos que eu muito estava legais. Eu não sei se você separou aí alguns trechos bacanas também do separei. livro.
Separei, mas antes, deixa eu só falar uma coisa. Eu estava ouvindo uma entrevista dela e eu Uhum. achei muito interessante que ela fala sobre esses espaços, assim, como uma materialização da ausência, né? A materialização do Ah, que silêncio. legal. Eu achei isso muito interessante, né? O silêncio materializado ali mesmo. Achei isso muito interessante. E falando de uma outra coisa, nos diálogos, em alguns momentos, ela coloca entre parênteses a cena, ela descreve a cena. É. Então, em alguns momentos é assim. é, Saindo. Laura olhando para a avó, Laura É. da janela falando com a. Ela descreve isso, acho que tem muito a ver também com a formação dela de cinema, talvez essa coisa Teatro, de né? roteirizar, de É uma teatro, de cena, né? roteirizar e tal. Escrevendo uma cena, né? Achei bem interessante. Quer ler os trechinhos? Vamos lá. Eu separei alguns aqui, não sei se eles vão ser os mesmos que os teus. Na página 55, pelo menos no meu aqui que eu li no Kindle, no intervalo a menina despejava o líquido na pia do banheiro, com a vista escurecida de tanta culpa. Sabia, porque tinha ouvido no fluxo das coisas anunciadas que lhe vinham à cabeça, que os objetos são animais que não deram certo. E aquele Uhum. xarope na pia talvez fosse o sangue da garrafinha que não deu certo. Sim, Eu adorei interessantíssimo isso. E isso. ela repete essa história das coisas que não deram certo, né? Em algumas, esses objetos, né? Ou animais e tal, em alguns momentos da leitura. Eu gostei disso. Sim, acho que é até o nome do capítulo, não é? Os animais que não deram certo, Sim, se eu não me sim, sim. engano. Muito bom. Sim, fala mais, que Tem mais? uns outros aqui, tem um outro parágrafo também. Por que será que dizer um adeus nunca ensina a dizer o próximo? É horrível ver Oh, alguém diminuir e aumentar de tamanho dentro de você. Além do mais, quando uma pessoa se afasta, ela parece se tornar mais verdadeira no momento exato em que parte, e você nunca terá aquela pessoa que mora na pessoa que você costuma ter. Bonito oh, isso, né? É essa bonito, poética dela, bonito. essa delicadeza que eu É, acho que pega a gente, né? eu Eu gosto imagino quanto muito tempo disso. demorou para ela construir uma coisa dela, eu imagino, né? Fico pensando assim, essa construção, esse jogo de palavras deve ter sido fruto, às vezes, de uma coisa rápida, mas eu imagino que de uma construção delicada, assim, de que demora um tempo para lapidar. Sim, sim, é isso, é lapidar, é isso mesmo. É. É, Tem outras curtas, assim, vou falar rápido, aí você fala as tuas aí, eu não sei tá quais bom. você tem. Na 114 ela fala assim, afinal, há de se encontrar esperança no rosto de uma filha. É por isso que se tem filhos, para encontrar o que acaba em si, no mais próximo de ser um eu. Uau! Sim, essa eu Você anotei, anotou? achei Fala você então, porque maravilhosa. periga de eu falar das que você falou, senão eu Profunda. falo aqui. Não, não. Eu separei aqui uma logo no comecinho que eu achei muito interessante, que ela conta que a avó escondeu a boneca no armário da lavanderia para que no futuro mostrasse para ela a boneca de Uhum. volta, né? E aí ela fala assim: quando se deparar com a bonequinha, irá sentir um poema ao tempo vivido, que é a nostalgia. Mas é preciso que aconteça daqui muitos anos. É preciso primeiro esquecer para então verdadeiramente lembrar. Achei bonito que mais aqui? Bonito, bonito. Quando ela conta aqui ela fala Bacana. uma coisa que me tocou muito sobre música. Achei interessante isso, uma coisa. Ela fala assim: quando ela começou a ter idade para assistir filme, dizia que o melhor lugar para ouvir música era dentro deles, porque a música não ficava solta, tinha onde se deitar. Música é igual luz, existe sozinha, mas só ganha alma quando ilumina alguma coisa. É, Ai, bonito. achei muito E bonito, mistura, né, bonito essas mesmo. diferentes artes também. Eu acho que tem a ver com ela. Essa formação é impressionante como ela pega, né? Assim, como ela impacta na gente, dependendo do que Uhum. você viveu na vida, as experiências que você teve, aquilo extravasa para outras coisas na vida também. Acho que no caso dela, essa vivência em outros tipos de arte se refletem na escrita dela também, né? Estão presentes na escrita Super, dela. super, super, super. Tem mais uma aqui, Diga curtinha, lá. que é: nunca se deve olhar um rosto depois que a conversa acaba, senão é provável que o veja nu. Achei bem forte e Forte. Eu tenho dois interessantíssimo. curtinhos aqui, um na Ah. 149 diz assim: a mágoa era grande e o silêncio é língua materna. E o outro que eu anotei tem a ver também com isso, sobre o silêncio, e por isso acho que tem, né, é tão presente nessa leitura,
essa coleção de ausências, esses silêncios, né? esses buracos, É. assim, né? Tá cheio de espaços. Ela diz assim: ficaram tanto tempo sem se falar, mas não foi ódio. Foi o que então? Não sei. Deve ter sido o silêncio que a gente deixou crescer demais. Uau, uau. Muito bonito Muito isso. bonita, muito bonita. É, é quando ela fala da mãe, da Margarida com a mãe, né? exatamente, que Desse já é tempo que elas difícil ficaram sem. conviver porque o tempo foi crescendo, né, e afastou tanto esses espaços, né, que foram É, ficando muito, muito interessante. é Eu muito acho real que isso. isso, o título em si, eu acho que é uma coisa muito feliz nesse livro Muito. particularmente, porque eu acho que ele trata de algumas coisas, eu acho ele bem interessante. Cada palavra, eu acho, nesse título, guarda um significado especial para a leitura, né? Então, ele é delicado, eu acho, porque é delicado na linguagem, é Uhum. recorrente na história daquela família, portanto, há uma coleção, né? É recorrente a história da violência, É, de todas essas coisas, assim como a ausência é uma presença constante, constante. ao longo do livro, né? Então, e a ausência de pessoas, inclusive de uma das pessoas mais importantes da trama, ela não está, né, Sim, ali no livro, exatamente. Ela né? não vai aparecer, né? É muito maluco isso. Como ela conseguiu É. colocar um hiato assim no meio do livro de uma Hum. personagem tão relevante, ausente da história, mas também outras ausências de figuras paternas, de companheiros que vão e vêm, né? É, Uhum. é um jeito de contar a história por abandonos e chegadas, né? Eu gostei disso. É. E mexeu um Aí, pouco comigo também, é, eu não sei se, desculpa, mexeu um pouco comigo também, eu não sei se é por conta desse trabalho de serviço social, né, esse tipo de coisa que eu faço na vida, é, tem essa sequência assim interminável de violência e sobretudo contra as mulheres. Eu sempre penso nisso, né, que o homem tem um papel essencial assim nessa luta contra esse quadro repetitivo que é perverso, que super. rouba vida, sonho, infância e o impacto que essas experiências têm, que fica reverberando ao longo de gerações. Assim, ele é vivido pela Super. pessoa, mas ele acaba se transferindo, né, para a descendência Com dela, certeza. e há um ciclo aí nisso que parece interminável. E eu acho que isso foi uma coisa bacana de ler nesse livro, que é um outro jeito de convidar as pessoas para esse tema tão complicado. Sim. Sim, e não é explícito, não é gritante, não é você vê que não é um grito, né? É uma coisa delicada que te faz, né, mergulhar naquilo e depois que você sai, você pensa muito naquilo. Ah, Realmente, também acho. Vamos falar também um pouquinho dessa trilogia. Ela tem 3 livros, né? E aí eu estava ouvindo uma entrevista dela que eu achei muito interessante. Ela chama de trilogia involuntária, né? Eu achei esse uhum, termo muito bem escolhido. Por quê? O que acontece? Ela fez o primeiro livro, O Peso do Pássaro Morto, em 2017. E aí a gente tem ali uma protagonista criança, a gente acompanha o crescimento, até acho que 50 anos dessa personagem. Ela é engravida de um estupro, e aí ela não consegue amar o filho, né? Então a gente fala de relações, né, com muita profundidade e tal. Então ela fez O Peso do Pássaro Morto com essa personagem principal e com esse filho desse estupro. O sim, segundo livro dela, que foi A Pequena Coreografia do Adeus, de 2021, ela fala da Júlia, que é uma menina filha de pais separados e que ela se sente pouco amada. Então a gente tem esse conflito familiar ali novamente. E agora a delicada coleção de ausências, que o livro ele não acompanha nenhuma trajetória, diferentemente dos outros 2 primeiros, né? Ele se passa mais no presente. sim. Mas mesmo assim você consegue entrar com profundidade nessas vidas. E aí Uhum. ela foi falando, eu achei interessante que assim ela percebia que ela ia e voltava nos mesmos temas. E aí ela não conseguia resolver essas histórias, ela deixava essas histórias meio que mal resolvidas na cabeça dela, e elas abriam um portal assim para essas novas. Então, o peso do pássaro morto, se eu não me engano, foi o menino, né, o filho que fez com que ela tivesse vontade de fazer a Júlia, que é da pequena coreografia do Adeus. E aí depois, né, nessa história tem uma coisa de avó e tal, que aí ela entra
com a Margarida Uhum. para a Delicada Coleção de Ausências. Então, eu achei muito bonito, muito bem amarrado, assim, né? E É eu um achei interessante arco, ela né? chamar de trilogia. E é uma trilogia involuntária, porque ela não pensou, né, um livro após o outro. Ela disse que é isso, são personagens que foram ficando em aberto, e aí ela vai capturando aquela história e aprofundando, né? Achei muito interessante. Sim. Engraçado que ela é jovem, né? Ela é uma autora jovem, Super. mas muito madura ao mesmo tempo, né? Pelo menos É, nas temáticas, o jeito, sei lá, os temas super contemporâneos, com leveza, mas com muita seriedade ao mesmo tempo, né? São sim. temas bem delicados que precisam ser tratados dessa maneira e ela sabe fazer isso, né? Sabe como É. tocar nesses temas dessa forma. Vamos falar então um pouco sobre os livros primos desse? Então vamos lá. Bom, eu pensei em algumas coisas. Vamos lá. Para começar, eu acho que sim, para falar de temas de ausência paterna, violência contra a mulher, né? A gente tem, ainda bem, hoje muitas escritoras contemporâneas brasileiras tratando sobre isso, né? São vozes bem importantes assim nesse cenário, Uhum, como a Conceição Evaristo, né? E aí eu lembrei de Olhos d'Água, que são contos muito duros de ler e muito necessários. Então, esse assim, é um livro primo nesse sentido, né, de tratar essas uhum, temáticas muito pesadas e difíceis. Aí tem um outro livro que eu gosto muito, muito mesmo, que também é uma porrada no estômago, é A Desumanização, de Walter Ugumãe. E ah, aí que legal. ele fala da infância sofrida, né, de uma menina e tal, e ele usa uma linguagem poética também, enfim, só Walter Ugumãe tem. Mas é isso, é falar do sofrimento de uma forma muito bonita, muito delicada também, então a desumanização. E por fim, eu não sei por quê, mas desde que eu comecei a ler esse livro, sabe aquela coisa quando você cria um cenário na sua cabeça para aquela história? Eu entrei no mesmo cenário que eu criei na minha cabeça para o livro Os Malaquias, da Andrea Del Fuego. Eu não sei por quê, né? Até porque era uma zona rural nesse livro, enfim. Mas eu mergulhei ali e eu pensava o tempo inteiro nos Malaquias. Eu não sei o que que tem ali que me chamou tanto, porque é uma história Ambientação. de. Porque é uma história de três irmãos separados, com destinos distintos, tem também uma coisa de sofrimento e tal. Mas a história em si não tem tanto a ver, mas o cenário para mim era o mesmo, mas isso é coisa da minha cabeça. Acho que são as Conta para relações, mim né? o Essas seu. relações familiares. Eu acho fantástico, assim, esses dias a Débora, minha esposa, estava perguntando assim, esse negócio dos livros primos, vocês combinam no final quais cada um vai falar? E eu falo, não, para mim é sempre uma surpresa, eu fico na expectativa para saber o que que te chamou a atenção. E felizmente até agora não aconteceu da gente pensar nos De mesmos, mas se bater. acontecer, vai ser legal também, por dividir um Sim. pouco de que ângulo a gente viu esse parentesco, né, É, de alguma forma. é. Mas os que eu escolhi não são os mesmos. Então, eu também queria Conta. começar com um contemporâneo brasileiro, né, que é o Vista Chinesa, de 2021, da Tatiana Salem Levi, que fala sobre a história de Júlia, uma arquiteta envolvida nos projetos lá da Vila Olímpica, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. E assim como a Aline, a Tatiana também trata com muita delicadeza violências, né, sofridas e as Uhum. repercussões sobre isso. É um livro forte também, mas poético simultaneamente. E eu gostei disso. Acho que tem um quê aí. São histórias distintas, mas tem um quê parecido. Um outro que não tem nada a ver com isso, mas também trata sobre a violência contra a mulher, é um que eu te indiquei não faz muito tempo, que se chama O Retrato de Casamento 2022, da Maggie O'Farrell, que é baseado numa história real sobre a duquesa Lucrécia de Médici, que está ambientado na Itália, na Renascença, né, da Itália, nada a ver com esse momento contemporâneo, mas explora assim, um casamento arranjado por conta da morte da irmã dela e todos os fatos que daí decorrem. E também ele é sensível, mas ele é perturbador ao mesmo tempo, né? E é uma história real, baseado, pelo menos numa história real, que ela romantizou. E o último é um outro também que eu te indiquei faz um tempo já, que se chama Lições de Química, né, em português, Ah, sim. 2022, da Bonnie. Eu pensei nesse, eu pensei em falar esse. Ele não tem tanto dessa violência tão explícita, vamos Sim. dizer assim, É, mas ele também ele trata de uma química, né, brilhante, que é injustiçada ali no emprego, no ambiente acadêmico é. dela, por conta desse machismo que impera por lá.
É. Aí ela perde o emprego e se reinventa num programa de culinária na TV. E eu acho que é primo por esse tipo de Aham. violência, mas principalmente eu achei legal para mostrar um pouco da resiliência, do empoderamento feminino ali, com humor, mas também com uma crítica na medida certa, assim, sem descambar para uma Uhum. coisa meio caricatural ou meio Sim. panfletária, né? Alguma coisa assim. Todos eles tratam dessa mesma Hum. temática e dessas violências, mas de formas muito diferentes, em épocas completamente distintas, em lugares diferentes também. Então, tomara que vocês curtam aí a leitura ou as indicações desses primos aí. Conta pra gente também um pouco que outros são esses que chamam a atenção de você ao ler a Aline Bay, o que que te fez lembrar ou indica aqui pra gente pôr na roda para todo mundo, né? É isso aí. É isso aí. Eu adoro esse tipo de indicação, esses livros que mexem com a gente, que fazem a gente pensar, que mexem em feridas, né? Eu acho que são super importantes, necessários. Então, sim, por favor, comente, compartilhe aqui com a gente quais que são os livros primos. E é isso, a gente se encontra então numa próxima para falar mais de literatura boa. Isso aí, até a próxima leitura. Tamo por aí. Até a próxima.